Olha que palavra tremenda, olha que versículo maravilhoso que Deus colocou no nosso coração para falar com você. Bendito é o nome do nosso Deus. Vou ler mais uma vez, deixa eu ler de novo, guarda essa palavra. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Aleluias. Bendito, bendito, bendito é o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso tema nessa noite é: eu sou de Jesus? Nós temos essa convicção que somos dele? Temos essa certeza que pertencemos a ele, que estamos ligados a ele? E esse texto está dizendo muito diretamente. Aquele que diz que permanece nele, que está com ele, tem que guardar os mandamentos nele. E se não guarda os mandamentos, já é mentiroso. Olha só. Aquele que diz estar com ele, aquele que diz que está ligado a ele, tem que ser aperfeiçoado no amor de Deus. Se não está aperfeiçoado no amor de Deus, então não está ligado a ele. E por último, esse versículo que todos nós já ouvimos falar muito, principalmente esse versículo. Aquele que diz que anda com o Senhor, aquele que diz que está ligado com o Senhor, tem várias versões. Aquele que diz que permanece nele, aquele que diz que está ligado a ele, aquele que diz que anda com ele, esse também, que diz que anda com ele, deve andar assim como ele andou. Eita Deus! Shalom, missionária Dulcelena Rodrigues, Deus abençoe. Júlio Ulisses, Deus abençoe também. Adriele Fátima, Deus abençoe em nome de Jesus. Leninha, Deus abençoe. Então vamos lá. Olha o que é que Deus está dizendo para cada um de nós nessa noite. E que a gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa ter essa noção clara. Se nós dizemos que pertencemos, se nós dizemos que somos de Deus, se nós dizemos que andamos com Jesus, nós temos que obedecer a sua palavra, nós temos que ser aperfeiçoados em Deus, e temos que andar do jeito que ele andou. E o mesmo texto está dizendo que se nós não fizermos dessa maneira, então nós somos mentirosos. Nós somos mentirosos. E a gente precisa muito, querido, ter esse entendimento, e precisamos, eu vou dizer assim mais ainda, nós precisamos ter essa certeza. E cada um de nós sabemos o procedimento, sabemos como andamos, sabemos como vivemos, sabemos o nosso jeito de nos conduzir diante de Deus. Então eu posso dizer mais ainda, todos nós temos a certeza se estamos andando com Ele mesmo ou não, se somos dele mesmo ou não. Você tem essa certeza, você sabe disso. Então o que hoje Deus está mandando dizer é que se a gente tem uma certa dúvida, se a gente tem uma certa coisa errada, se a gente tem uma certa coisa que não encaixou direitinho o nosso proceder, o nosso andar, a nossa conduta ou qualquer outra coisa a mais, o que é que Deus está dizendo para nós? Que nós temos que procurar então, que acertar a nossa linha, a nossa vida com Deus, para andar assim como Jesus andou. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Preste bem atenção. Quando nós eu coloquei esse termo, eu sou de Jesus, porque a gente precisa refletir sobre isso muito. A gente precisa ter essa noção clara sobre as nossas vidas. Quando nós falamos ser de Jesus, nós estamos falando, querido, de uma mudança, eu vou dizer assim, de uma mudança radical para as nossas vidas. Algumas pessoas estão entendendo que ser de Jesus é, digamos assim, é mudar um pouco. Eu não estou falando diretamente para uma pessoa que tem 1 ano de convertido para trás. Eu penso dessa forma. A pessoa se converteu ao Evangelho.
ela já tem mais de 1 ano de crente, no meu ponto de vista. Eu sempre falei isso a minha vida toda. Com 1 ano de vida, já dá para a pessoa mudar, querido. Já dá para muita coisa ser transformada. Aí tem pessoas que eu conheço, uma vez eu conheci alguém que tinha mais de uns 5 anos de crente. E a pessoa dizia, sabe o que ela dizia? Eu sou ainda nova convertida, eu tenho 5 anos. 5 anos! Uma criança já anda, já fala, uma criança já tem uma certa noção do que é certo e do que é errado. Preste atenção. Aí as pessoas vêm para Jesus e acham que, porque Jesus é amor, porque Jesus é misericórdia, porque Jesus é rico de bondade, é rico em compaixão, aí as pessoas também não se esforçam de uma certa maneira a desejar, a querer ter uma mudança mais forte em suas vidas. E elas começam a servir o Evangelho e até dizem assim, não, eu não estou fazendo muita coisa errada, eu faço algumas coisinhas ainda, eu faço. Eu ainda erro em alguns pontos, eu ainda falho. Eu não estou dizendo que todos nós, que somos ainda maduros, já temos anos de vida vida cristã, que a gente não erre. Mas o que eu quero falar nessa noite sobre o que principalmente é sobre a prática do pecado. A prática do pecado. Preste bem atenção. Olha o que eu digo. Que o Evangelho, na verdade, para nós, ele não se trata de uma mudança apenas de hábito. Ele não se trata apenas de uma mudança mediana. O Evangelho não se trata apenas de uma mudança de meia boca, como se costuma falar. Não se trata, basicamente, como eu até escrevi ali, não é só uma mudança de hábito, é uma mudança de natureza. Quando nós nos convertemos ao Evangelho, nós temos que ter uma mudança de natureza, porque a própria palavra já vem dizendo para nós, sabe o quê? Aquele, a continuação do texto, aquele que está em Cristo. Eita Deus! Aquele que está em Cristo deixou as coisas do velho homem para trás, e eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É uma mudança de natureza. Eu deixo de ser apenas um homem natural para me tornar um homem espiritual. Você está me acompanhando nesse pensamento? Nisso que está dizendo, na verdade, a palavra de Deus? Aí nós encontramos por aí pessoas que se convertem ao Evangelho, que vêm para Jesus, mas elas mentem menos, elas roubam menos, elas trapaceiam menos, elas são menos falsas, elas são menos mentirosas, menos enganosas, elas são menos prostitutas, elas são menos alcoólatras. Você está me acompanhando, querido? A pessoa vem para Jesus, ele é menos agora, ele fornica menos, ele chama palavrão menos, ele briga menos, ele entra no braço com os outros menos, ele discute menos, ele briga, ele se degradeia, ele murmura menos, e tudo menos. Vai entendendo aí, não dá para discriminar tudo, menos. Mas é assim que devemos proceder. E novamente hoje Deus está mandando dizer de maneira bem direta: você tem se esforçado para fugir, para eliminar verdadeiramente o pecado da sua vida? A gente tem que pensar nisso, querido. A gente tem que pensar nisso. Glória a Deus, Vilma. Temos orado por essa moça aqui, pela irmã dela, Vilma. E a Vilma está dando aqui um depoimento aqui no Facebook. Obrigado pelas orações. Minha irmã já recebeu alta do hospital, está se recuperando. Continuaremos orando. Eita, vendo? Ela está lá em Salvador, Bahia. Nós oramos daqui de São Paulo e Deus fez um milagre lá. Deus quer usar cada um de nós, queridos. Eu tenho dito muito isso. Vidas importam. Oremos uns pelos outros verdadeiramente, em nome do Senhor Jesus. A Linda daqui de São Bernardo do Campo também já recebeu alta, já voltou a trabalhar, já está nas suas atividades. Então,
Vamos lá, vamos voltar. Então o evangelho para a minha vida, para a sua vida, o se converter, o entregar a vida para Jesus, o aceitar a Jesus, é só para a gente deixar de pecar menos. Eu roubo menos, eu minto menos, eu brigo menos, eu prostituo menos, eu tenho um namorado, eu não sou casada com ele, evidentemente é namorado, então eu estou fornicando menos, eu estou bebendo menos, eu estou fumando menos. Então a gente se converte ao evangelho para fazer um pouco menos do que a gente fazia antes, ou é simplesmente para a gente deixar de fazer? Precisamos entender, amados. Eu vou dizer para vocês, Jesus está batendo as portas, e muitas pessoas ainda não se aperceberam disso. A Rússia está com picuinha, estão se alfinetando um ao outro, a Rússia contra os Estados Unidos, eles estão fomentando uma guerra, já tem outros países se mobilizando, já tem outros países armando as suas fronteiras, já tem gente jogando míssil experimental. Eu estou te dizendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. A nova ordem mundial está sendo instalada. No dia que começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, começou já, na verdade, a nova ordem mundial. Você vai ouvir falar muito disso nas TVs, você vai falar muito disso por muitos lugares. Preste atenção. Então não dá mais tempo de nós dizermos assim, eu mudei um pouco. Deus, e interessante que nós usamos uma frase até sem perceber. Jesus mudou um pouco a minha vida, Jesus me transformou um pouquinho, precisa transformar mais ainda, Jesus me restaurou um pouquinho, Jesus mudou um pouquinho o meu caráter, Jesus mudou um pouquinho o meu temperamento, Jesus mudou um pouquinho a minha conduta. Eu era muito nervosa, eu era muito vingativa, eu era muito isso, eu era muito aquilo outro. Eu era muito arrogante, eu era muito orgulhosa, eu era muito prepotente, eu não me submetia à autoridade, eu era assim, eu tinha o nariz empinado. E Jesus mudou um pouquinho. Aí eu te pergunto, mas você acha que Jesus queria mudar apenas um pouquinho a sua vida? Será que Jesus não queria, na verdade, não era apenas mudar os seus hábitos, mas era mudar a sua natureza e transformar numa natureza totalmente espiritual? Eu sinto que o objetivo de Deus era esse para mim e para a sua vida. Vocês já ouviram meu testemunho muitas das vezes. Agora em junho também. Em junho. Hoje é 7, né, Caô? Preste bem atenção. Não, hoje é 8. 6? Não, rapaz, é 8. Preste atenção. Eu vou fazer agora, dia 9 de junho, 33 anos de convertido ao Evangelho. 33 anos. São 33 anos sem fumar, 33 anos sem beber, tem 33 anos sem roubar, 33 anos sem assaltar, 33 anos, eu posso dizer assim, do ano que eu me converti até então, são praticamente, eu vou tirar um ano de crente, como eu falei agora do novo convertido. Eu vou tirar um ano, nesses 33 anos, eu vou tirar um ano, que ninguém nunca ouviu, nesses 32 anos, ninguém nunca ouviu eu chamar um palavrão. Presta atenção, Deus me tirou do roubo, do tráfico, da marginalidade, do assalto, da mendigância, do homossexualismo, do alcoolismo. E eu vim para Jesus, e Jesus não mudou apenas um pouquinho, Jesus mudou tudo na minha vida, Jesus mudou toda a minha estrutura, Jesus mudou toda a minha vida, queridos. Eu quero que você entenda isso com clareza. Mas, como eu disse agora há pouco, muitos dizem Jesus mudou um pouquinho aqui, mudou um pouquinho ali. Aí eu te pergunto, mas nós permitimos então que Jesus mudasse tudo o que Ele gostaria de mudar na nossa vida? Nós o permitimos mudar mais? Nós o permitimos Ele fazer mais em nossas vidas? Nós o permitimos a nos restaurar? Nós o permitimos a nos lapidar mais do que isso?
que dizemos que fomos lapidados, que fomos mudados, que fomos restaurados, nós permitimos Ele fazer mais? Porque eu vou te dizer com clareza, mediante a palavra que nós acabamos de ler aqui, aquele que diz que anda com Ele, aquele que diz que está nele, esse tal tem que andar assim como Jesus andou. Agora preste atenção num detalhe aqui muito interessante. Agora vamos fechar esse ponto aqui com um detalhe muito interessante. Me veja na Bíblia aí qual era o procedimento de Jesus, qual eram as atitudes de Jesus, qual eram os comportamentos de Jesus, o que Jesus falava, o que Jesus dizia, como Jesus se comportava no meio de tantos e de todos. Botei a pergunta ali, e Jesus andava como? Jesus teve namorado e fornicou com ela? Jesus andava no meio dos ladrões, dos salteadores, dos beberrões, mas você via Jesus bebendo? Você vê em algum lugar da Bíblia Jesus chamando palavrão e dizendo, ah pai, perdoa, porque a carne é fraca? Você viu Jesus dizendo isso? A Bíblia, entretanto, diz que Jesus era uma pessoa comum, era igual a todos, que era tão comum, que era tão parecido com todos, que para os soldados descobrir quem era Jesus lá no Getsêmani, Judas teve que dar um beijo nele, porque ele era igual a todos. Ele era igual a todos em aparência, em forma, em vestimenta. Mas ele não era igual a todos em comportamento, em atitudes, em ações e em reações. E a gente precisa ter esse entendimento. Ah, eu sou servo de Jesus, eu sou filho de Deus. A gente precisa mudar, queridos, mais do que urgentemente, a gente precisa mudar o nosso comportamento, a gente precisa mudar as nossas atitudes, a gente precisa mudar o nosso temperamento, o nosso jeito de agir e de reagir, a gente precisa mudar. Nós estamos carregando sobre as nossas vidas um título de cristão, que pertence a Cristo, que é de Cristo, mas a maioria das nossas atitudes, a maioria dos nossos comportamentos não denota isso. E a gente precisa mudar tudo isso urgentemente em nome de Jesus. Preste atenção em tudo isso que nós estamos falando nessa noite. As pessoas provocavam Jesus, as pessoas alfinetavam a Jesus. A Bíblia diz que Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, mas Jesus não era agressivo, Jesus não era afrontoso, Jesus não era rancoroso, Jesus não era temperamental, Jesus não provocava as pessoas, não. As mensagens e as palavras que ele dava, na verdade, era de confronto à religiosidade que as pessoas viviam naquele tempo. Mas ele tratava de maneira assim, serena, objetiva, direta. E era isso que as pessoas não suportavam. Porque as pessoas faziam de tudo para provocar, para ver se Jesus entrava na pilha das pessoas, mas Jesus não entrava. Pelo contrário, ele dava uma palavra e quando ele via que as pessoas reagiam mal em cima daquela palavra, a Bíblia diz isso diretamente. Ele virava as costas e saía sutilmente, serenamente, ele se afastava de todos, porque ele não batia a boca. E nós estamos vivendo um tempo em que muitos crentes estão vivendo com uma vida rancorosa. Eu estou falando para crente nessa noite, porque Jesus está batendo a porta aí, querido. Oh Deus. Silvia Edna, Deus abençoe. Maura, Deus abençoe. Ailton Paiva, Deus abençoe. Fátima, Deus abençoe em nome de Jesus. Novamente eu faço a pergunta que nós colocamos o tema: eu sou de Jesus mesmo? E quando nós dizemos essa frase, eu sou, essa pergunta para nós mesmos, como eu estou fazendo para vocês agora, e você é de Jesus? Sabe o que a maioria poderá responder com clareza, diretamente? Eu sou da igreja, eu tenho um cargo na igreja, eu tenho uma função dentro da igreja, eu faço dentro da igreja uma obra, eu trabalho nisso o que, eu faço isso aqui, eu faço aquilo outro, eu tenho não sei o que, eu tenho uma função, eu sou da igreja, eu sou diácono, eu sou... Não, presta atenção, calma.
Eu não estou primeiramente perguntando para ninguém se nós participamos de uma instituição religiosa. Eu não estou perguntando para você se você é assíduo na igreja, se você vai terça, quinta, domingo, segunda, quarta e sexta e domingo. Não. Eu estou perguntando, na verdade, se o seu jeito de ser, a sua vida por um todo, demonstra que você é de Jesus. É isso que você precisa entender, que nós precisamos entender. Sabe por quê? Esses dias agora nós temos todo mundo aqui conhecimento disso. Nós passamos semana passada inteira, passamos gripados. Não foi uma gripe violenta, somente 2 dias que deu por causa da garganta. A gente subiu ao monte 12 dias direto. E no período, um dos períodos mais frios. E esse mês de junho, vamos subir 12 dias também. Quer chova, quer faça sol, quer frio, não importa. O reino de Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus é alcançado por esforço. E somente aqueles que agem de violência o alcançarão. O que significa isso? Com ousadia, com determinação. Que não para por qualquer motivo, que não recua por qualquer coisa. Há uma lutazinha, um problemazinho, uma coisinha, uma unhainha. Aí por tudo, muitas das vezes a gente recua. Mas vamos voltar ao ponto, presta atenção. Eu não estou perguntando se você faz parte de uma igreja, se você é de uma igreja. Eu estou perguntando se você pertence verdadeiramente, se você tem essa certeza plena de que você é de Jesus. É isso que eu estou lhe perguntando. Sabe por quê, queridos? Porque eu tenho entendido que uma das armações do diabo contra a vida de umas pessoas é o seguinte, que se o diabo não conseguir nos derrotar, se o diabo não conseguir destruir a nossa vida, se o diabo não conseguir nos desviar do caminho do Senhor, ele vai nos confundir. Sabe aonde que nós estaremos? Dentro da igreja. Ele vai nos confundir dentro da igreja. Eu tenho dito, já falei um tempo atrás, que o diabo, ele não está querendo, de uma certa maneira, desviar ninguém. Porque se você tiver uma certa noção, quem estiver lá fora da igreja, talvez o temor de Deus possa alcançar aquela pessoa lá fora muito mais do que esse que está dentro da igreja. Porque o que está dentro da igreja, muitas das vezes, ele está se enganando em apenas dizer: eu sou da igreja, eu faço parte de uma igreja, eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 15 anos de crente, eu tenho 20 anos de crente, eu estou dentro da igreja. O diabo aparentemente não está vencendo essa pessoa, mas está enganando ela, mas está iludindo ela, mas está confundindo ela com a religiosidade. E se você for prestar atenção, sabe o que está acontecendo? Muitos dentro da igreja, olha aqui, ó, eu coloquei aqui, até escrevi aqui, muitos estão dentro da igreja, mas estão frios espiritualmente. Muitos estão dentro da igreja, mas estão desanimados espiritualmente. Muitos estão dentro da igreja até depressivos. Muitos estão dentro da igreja ansiosos. Muitos estão dentro da igreja, como eu acabei de dizer aqui, mas estão carregando dentro dela pecados que era já para ter tirado das suas vidas há muito tempo. Mas na mente delas: eu estou dentro da igreja, eu roubo menos, eu prostituo menos, eu fumo menos, eu bebo menos, eu faço menos. O meu pecado hoje é menos do que eu fazia antes. Mas na mente dela, ela está dizendo assim: eu estou dentro da igreja. Sabe o que pode acontecer? Pode acontecer o que está escrito lá em Hebreus, que ele diz que muitas pessoas estão dentro da igreja, estou dando minha interpretação, estão dentro da igreja, mas vem sobre essas pessoas que estão dentro da igreja, mas não buscam, não procuram ter um relacionamento com Deus, não procuram ter uma vida com Deus, e acabam entrando numa apostasia. Vai chegar o momento que essas pessoas, estando dentro da igreja, vai chegar o momento que elas vão se frustrar com a própria igreja, que hoje elas convencem a sua mente em dizer: eu estou dentro da igreja. Mas vai chegar um dia que essas pessoas vão se frustrar dentro da igreja. Por quê? Porque não tiveram mudança, não houve cura, não houve libertação, não houve transformação, não houve uma conversão verdadeira a Cristo.
A vida não mudou verdadeiramente. Ele nunca recebeu, digamos assim, a presença poderosa, transformadora do Espírito de Deus. Aí vai chegar um dia que ele vai dizer assim: isso aqui tudo é palhaçada, isso aqui tudo é uma farsa, isso aqui tudo é engano, isso aqui é tudo uma coisa qualquer, que eu estou aqui há tantos anos, minha vida nunca mudou, nunca não sei o quê. Ó, quer saber? Estou fora. Essa pessoa talvez seja uma das mais difíceis, depois que se desviar, voltar para Jesus de novo. Está escrito lá em Hebreus, ele apostata da fé, e a Bíblia diz, ele é impossível, quase impossível, retornar novamente, porque a vida toda ele se enganou com um falso evangelho. Para ele, não é que o evangelho que foi pregado na igreja foi falso, não é o que foi falado dentro da igreja foi falso, não é o que foi ministrado lá dentro foi falso. Na verdade é porque ele não se permitiu aceitar a verdadeira essência do evangelho. Preste atenção em nome de Jesus. Quantas pessoas que você conhece dentro da igreja, querido, que não consegue se relacionar com os outros, está dentro da igreja, não consegue ser verdadeiro com os outros. Muitas igrejas, muitos ministérios vivem um antro de falsidade, de mentiras. Quando está perto um do outro, às vezes abraça, está ali perto, mas se a pessoa se afastar, às vezes tem pessoas que literalmente morrem, e a igreja toda não soube que aquela pessoa morreu, mas aquela pessoa era conhecida dentro da igreja, todo mundo sabia que era ela. Aí quando morre, fulano de tal, a pessoa é tão boa, fulano de tal, meu Deus, ela ficava ali no cantinho dela, mas no cantinho dela, quem ia lá conversar com ela? Quando ela se ausentou da igreja, quem foi atrás? Quando ela sumiu, quem foi que mandou uma mensagem pelo WhatsApp, pelo e-mail? Quem ligou? Quem falou algo? Quando essa pessoa precisou, quem foi que ajudou? Quem foi dar socorro? Quem foi levar uma cesta básica? Quem foi levar alguma coisa? Quem foi levar um botijão de gás? Cadê os amigos? Cadê os irmãos em Cristo? Para levar a cesta básica? Para levar um gás? Para ajudar aquela pessoa com o que pode fazer? Nós ajudamos uma família aqui esses tempos atrás. Eu ajudei a pintar a casa, ajudei a enmassar, ajudei, fiz. Eu saía daqui de Guarulhos para São Paulo. Levamos botijão de gás, que alguém que está na live aqui deu botijão de gás. Levamos, ajudamos, cuidamos. E quantas pessoas você vê fazendo isso aí? Porque o evangelho parece que é um evangelho individual. O evangelho é um evangelho para si mesmo. Ou o evangelho é só dentro da própria quatro paredes da igreja. Saiu da igreja, cada um por si e Deus por todos. Escute, queridos. Escute, queridos. Eu recebo todos os dias centenas de mensagens. Toda semana eu estou botando o celular no computador para limpar o sistema interno. Mas é respondendo para um, é respondendo para outro. Às vezes não dá tempo de responder para todos. São mais de 8 grupos que nós participamos. E todas as conversas que nós ouvimos de algumas pessoas pessoas de outro lugar do Brasil, de outro país. Mas você já falou com o seu pastor? Já falei com ele, mas ele não veio aqui, disse que não tem tempo. Já falei com o irmão da igreja, mas ele falou também que não pode estar muito ocupado nesse tempo. Você manda mensagem para algumas pessoas, as pessoas demoram um tempo absurdo para responder. Eu não estou falando de um dia, 2 dias, estou falando de, às vezes, até semanas. E eu vi uma frase esses dias que me chamou muita atenção. Eu estou falando aqui, não estou jogando em direto, eu estou falando do evangelho, que nós precisamos entender que as vidas importam. Eu vi uma postagem do Kawai, se eu não me engano, onde o homem botou assim o seguinte: se alguém não tem condição de responder uma mensagem sua há semanas, não tem condição de responder uma mensagem sua, fique tranquilo, é porque na verdade você não é prioridade. Preste atenção. Agora, para alfinetar, para criticar, para achar, para falar mal, para trazer um problema, para trazer uma confusão, para trazer uma inquietação para os outros, o que está de gente assim, ó. Pessoas para levantar, pessoas para erguer, pessoas para cuidar, tem poucas. Mas
todo mundo está dizendo, eu sou de uma igreja, eu sou da religião, a minha igreja é tal, eu tenho uma função, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E o que isso está servindo para muitas pessoas? Eu vi uma postagem também, eu estou falando é mesmo. Eu vi uma postagem da minha irmã, Andréia Sazaroli, que está aqui na live. Sabe o que ela botou na live dela? Eu achei lindo isso. Eu curti, botei, falei lá embaixo da postagem dela, para ver se desperta alguns. Ou seja, para ajudar, para dar uma palavra, para mostrar que está perto. Às vezes nem tudo é dinheiro, queridos. Às vezes nem tudo é cesta básica. Às vezes nem tudo é você fazer algo. Às vezes é simplesmente você se importar com alguém. Isso é evangelho. E sabe qual foi a postagem da Andréia Sazaroli? Ela botou assim: eu acho chique as pessoas que se importam somente com as suas vidas. Ah, como eu acho chique isso. Preste atenção. E volto novamente a dizer, e tudo isso que é postado às vezes por mim, por outros e por outros, todo mundo pensa que é uma indireta. Não é uma indireta, são verdades. Ela diz, é chique alguém que se importa com a sua própria vida, que cuida da sua própria vida. Isso é muito chique. Em que sentido isso? De falar mal, de criticar, de zombar, de achar, de dar pitaco, de jogar indireta, de alfinetar. Em nome de Jesus, vamos sair desse sistema. Eu já falei, você já me viu falando isso trocentas vezes. Vamos sair desse conceito religioso e vamos viver a verdadeira essência do Evangelho. Vamos viver. Deixa eu começar a finalizar. Então, dentro da igreja, esses que se dizem religiosos estão aí frios. E muitos, quando se afastarem, querido, não conseguem mais voltar, não. Oh, Jesus. Olha aqui o que a missionária Dulcilene Rodrigues, que está na direção da igreja lá em Salvador, Bahia. Ela foi de uma congregação, de uma igreja. Ela botou aqui, isso é forte. Eu era uma bênção na igreja. Quando eu adoreci, durante 3 meses não recebi um telefonema para perguntar por que não está indo na igreja. Mas eu era uma bênção. Olha, Dulcilene, pastora Dulcilene Rodrigues. Estaremos indo em Salvador, muito em breve, para abençoar, consagrar essa mulher para um novo tempo na vida dela, em nome de Jesus. Só não morri porque quem me chamou me manteve viva. Eita, esse... Eu até digo assim, no geral, usando essa última frase da Dulcilene Rodrigues aqui. Eu sei que nessas horas muitos se frustram. Ah, porque ninguém deu atenção, ninguém falou. Querido, eu sei que mexe, que machuca um pouquinho. Mas coloca no teu coração, o teu alvo, como Dulcilene acabou de falar aqui. O teu alvo é Cristo. E pronto. Ed, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tânia Melo, Deus abençoe. Silvia Edna, Edna Silvia, Deus abençoe. Começar a fechar aqui nessa noite. E o interessante, mais ainda, para a gente começar a fechar, é que há muitas igrejas pedindo, deixa eu ver aqui, e a questão que nesse tempo agora, nós temos ouvido muitas pessoas falarem sobre avivamento espiritual, e levam pregadores, e levam pessoas para dentro das igrejas, vão fazer um avivamento, vão ministrar e que o fogo venha cair, que Deus venha operar no meio da igreja, e não sei o que e tal. Aí, durante o tempo daquela conferência, é gente chorando, é gente se quebrantando, é gente falando em língua, é gente pulando, é gente rodando, é aquele mover gostoso, aquela pessoa vai embora, e parece que tudo que foi ministrado ali volta ao esquecimento, a igreja volta a ficar fria novamente, a igreja volta a ficar morna novamente. E o pior é ficar morno, né? Porque a Bíblia diz que quando fica morno, Deus fica a ponto de vomitar para fora. Mas por que acontece? E depois que aquele vulgo avivamento passou pela igreja naquela semana, tudo volta a ficar como era antes novamente. Por quê? Sabe por quê? Porque a mudança, o avivamento, primeiramente, ele é individual. Avivamento não é, o início do avivamento não é coletivo.
Avivamento é uma coisa individual, coloca isso na sua cabeça. É por isso que quando termina aquele mover da igreja, as pessoas voltam à mesma situação de antes, paradas, a igreja fria, a igreja sem expressão, do mesmo jeitinho. Pessoas que se desviam, a igreja volta aquele culto monótono, aquele culto parado, aquele culto sem expressão. Mas por quê? Porque todo mundo está pensando que o avivamento vem coletivamente. O avivamento, ele vem individualmente. Preste atenção. Jesus, quando encontra um homem chamado, isso aqui é forte. Jesus, quando encontra um homem chamado Nicodemos, aquele homem Nicodemos, ele na verdade, ele chega para Jesus para dizer praticamente isso: Senhor, eu sou religioso, escuta o que eu falei antes, eu sou religioso, mas eu admito, eu não sou convertido, eu sou apenas de uma religião, mas minha conduta, meu temperamento, minhas ações, minhas reações continuam as mesmas, eu não mudei nada. Aí ele diz: Jesus, o que é que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Você acha que não era isso que ele estava perguntando? Eu não sou convertido. Jesus responde o que para Nicodemos? Nicodemos, me admira, você um homem mestre da lei. Olha só, queridos, você é mestre da lei, meu Deus, e você vem perguntar a mim como faz para ser salvo, para ter a vida eterna? Aí Jesus vem e responde uma coisa que é isso que eu quero falar para vocês. O que é necessário, Nicodemos, sabe o que é? É nascer de novo. O que significa esse nascer de novo? Significa dizer: volte a ser ensinado, volte, se renasça novamente, ou seja, deixe de lado tudo o que você aprendeu até hoje e venha reaprender, venha aprender de novo o que é ser servo, o que é servir, o que é ser filho de Deus, o que é ser servo de Deus, o que é buscar a Deus, o que é ter entendimento de Deus, o que é ter vida na presença de Deus. É isso que Jesus fala para Nicodemos. Ou seja, Jesus disse claramente: a sua religião em nada, Nicodemos, não vai te levar para lugar nenhum. Você tem que se converter novamente, tem que nascer novamente. Porque na verdade é isso que Jesus está dizendo para cada um de nós. Será que a gente não precisa pedir para Deus novamente: Senhor, me renova, renasce em mim, me dá um banho de novo de arrependimento, me dá de novo um banho de transformação, de mudança de vida, de mudança de hábito e principalmente de mudança de natureza. Preste atenção, não é avivamento coletivo que vai mudar as coisas, é um avivamento individual. Sabe o que vai acontecer? Eu me renovo, o Vini se renova, o Júlio se renova, o Francisco se renova, a Andréa Sazaroli se renova, a Silvia se renova, a Tânia se renova, a Inês se renova, o Ed se renova, e todos nós fazemos parte de uma igreja. Sabe o que vai acontecer? Quem estiver do nosso lado vai dizer: meu Deus, por que a vida de Edna está mudando? Por que a vida de Inês está mudando? Peraí, Inês, o que foi que você fez, Inês? Que você está assim, com esse fogo, e fala em línguas, e está avivado. Disse: minha filha, eu comecei a mergulhar, eu me despojei diante de Deus, eu me joguei na presença dEle, eu estou me derramando. Aí a pessoa vai dizer: oh, oh, aleluia, aleluia. Quem tiver em volta de nós, e que vê, e que sentir esse avivamento genuíno, essa presença de Deus, essa intimidade com Deus que eu e você estamos tendo, vão se aproximar de nós para dizer assim: eu também quero esse avivamento, eu também quero essa unção. Lembra daquela linguagem que até mesmo a bispa às vezes fala? Uma brasinha de fogo bem aqui, mas encostado num carvão que está apagado, começa a pegar fogo. O outro carvão que está apagado começa a pegar fogo. O outro carvão está apagado, começa a pegar fogo. Daqui a pouco o braseiro está todo incendiado, porque começou o avivamento primeiramente individual. Quando a Bíblia diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O avivamento não é coletivo não, querido. Quem foi que te falou isso? O avivamento é uma coisa individual, mas o propósito, sabe qual é? É atingir a coletividade. Oh, glória!
Então a gente precisa mergulhar para buscar ao Senhor. Precisa se jogar na presença de Deus. Precisa ter experiência nova a cada dia. Precisa sentir Deus todo dia. Precisa ter uma experiência que marque a sua vida para sempre. Precisa de um renovo de línguas. Precisa de um renovo de dons espirituais. Precisa de um renovo nas emoções, nos sentimentos. Precisa amadurecer espiritualmente. Em nome de Jesus. Aí eu te digo, todo mundo avivado, todo mundo cheio dessa presença maravilhosa no meio da igreja. Tu acha que um não vai se importar com o outro? Está aceso dentro dele as chamas do verdadeiro evangelho. Tu acha que vai ter um falando mal do outro? Tu acha que vai ter um criticando o outro? Tu acha que vai ter um jogando piadinha pro outro? Tu acha que vai ter um provocando o outro? Tu acha que vai ter um que não vai cuidar um do outro, não vai estar correndo um atrás do outro? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, se não me engano. Atos capítulo 4. A Bíblia diz que assim, resumidamente a Bíblia diz que no meio daquela multidão de gente, mais de 3.000 pessoas que se converteram. A Bíblia diz que não havia um necessitado em mais ou menos 3.000 pessoas. Porque era um cuidando do outro, era um ajudando o outro, era um fortalecendo o outro, porque todo mundo estava avivado, o fogo estava um braseiro vermelho, porque todos estavam vivendo a verdadeira essência do Evangelho, o verdadeiro significado do que representa ser de Jesus. Jesus sozinho no meio de uma multidão. A Bíblia diz 4.000 homens. Eu sempre costumo dizer, onde tem homens, quantas mulheres tem? Então eu sempre digo, tinha no mínimo 20.000 pessoas ali. E Jesus deu pão e peixe para mais ou menos 20.000 pessoas. Sabe o que é isso? É um evangelho que se importa com todos. É um evangelho de coletividades. É um evangelho de um amor incondicional. Vamos nos importar. Vamos mergulhar. Vamos mostrar mudança. Vamos mostrar verdadeiramente intimidade com Deus. A intimidade que muitos têm é só para pular da igreja, falar em língua, dizer que está dando revelação. É um monte de revelamento, profecia do Satanás. E essas mesmas pessoas que se dizem profeta, vasos, homens, mulheres de Deus, são os que piores coisas fazem. Aí estamos vendo aí, uma que está tentando se justificar de tudo quanto é jeito dos pecados dela. 10 anos de prostituição, de fornicação, sexo fora do casamento, e 10 anos colocando a mão na cabeça das pessoas. Aí eu te pergunto, quantas pessoas foram amaldiçoadas nesses 10 anos? Porque foram 10 anos de prática de prostituição, praticamente 10 anos de prática de prostituição e botando a mão na cabeça dos outros. O outro com um filho de 18 anos de idade, colocando a mão na cabeça dos outros. O outro da Bahia, há mais de 8 anos com filho fora do casamento e colocando a mão na cabeça dos outros. Que avivamento é esse? Que evangelho é esse? Nome de Jesus. Nome de Jesus. Que as pessoas possam olhar para nós, para mim, para você, e ver nossa conduta, ver o nosso comportamento, ver nossas ações, ver as nossas reações, ver o nosso jeito de tratar a todos. Que as pessoas possam olhar para nós e possam dizer como aquela mulher disse de Elias: ali vai um homem de Deus. Mostra claramente que aquela mulher nunca tinha conversado com Elias, mas só por ele passar, só por ele estar perto para passar aquela cidade de vez em quando, aquela mulher disse: lá vai um homem de Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer a mesma coisa de nós, queridos. Ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Não é ali vai o religioso. Que as pessoas possam olhar para você e ver que você é crente sem você estar com a Bíblia na mão. Ver que você é crente sem estar com a blusa bem aqui. Ver que você é crente sem estar com o vestido, a saia lá no pé. Ver que você é crente por não ter maquiagem. Ver que você é crente por não andar com a cara amarrada. Não, mas ver que você é crente pelo sentir Deus na sua vida. Que as pessoas possam olhar para você, independente de vestuário, de costumes, de usos e costumes. Que as pessoas possam olhar para você e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus.
você de bermuda, você descalço, você todo despenteado, com a roupa suja, as pessoas possam olhar para você e dizer: eu senti Deus na sua vida. Quem é você? Por que você transmite essa paz? Por que você transmite essa alegria? Por que você transmite isso de bom quando a gente olha para você? Aí você poderá abrir a boca bem grandona e dizer: porque eu sou de Jesus. Oh, aleluia! Glórias, 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 glórias. Receba essa palavra, querido, sobre o teu coração. Receba, em nome de Jesus, e vamos viver o verdadeiro evangelho do nosso Deus. Em nome de Jesus, o tema dessa mensagem de hoje foi: eu sou de Jesus? É para todos nós refletirmos aqui. Você é de Jesus? Você é dele mesmo? Você tem certeza disso? Então, mediante toda essa palavra, reflita muito. Porque talvez por causa da nossa conduta, do nosso jeito de ser, por causa do nosso jeito de ser, pode ser que muitos filhos não venham para Jesus, muitos maridos, muitas esposas, a parentela não vem para Jesus por causa, às vezes, do nosso proceder. Algumas outras situações são por causa de batalhas mesmo espirituais. Mas olhe para cima de tudo, acima de tudo, veja o seu jeito de ser. Deus não veio para mudar apenas seu hábito, para você fazer menos pecado, pecar um pouquinho menos. Não, Deus veio, Jesus veio para mudar a sua natureza, em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração. Isso estava fervendo diante de mim, dentro de mim. Vamos buscar ao Senhor em nome de Jesus. Vamos buscar enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está perto. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Essa palavra é o que você precisa para mudar muita coisa em toda a sua história. Tenha certeza plena disso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, quem chegou agora, pelo amor de Deus, eu estou te pedindo com todo o meu coração, assista essa live toda, em nome de Jesus. O tema de hoje é: eu sou de Jesus? Tenha essa certeza, meu querido, minha querida, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Quem está chegando agora, Joseli, não sei se estava aí já, Nayara, assista o início dessa live. Isso pode mudar toda a sua história, isso pode mudar toda a sua família, isso pode mudar toda a sua trajetória, isso pode mudar a sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Graças a Deus eu botei um negócio ali, abafei o som, mas acho que não começou totalmente, tá só umas batidinhas, botei um som aqui para poder abafar o som lá de fora. Vou fazer assim sempre, mas perder de ministrar a palavra eu não vou, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou colocar de novo aqui o nosso telefone. Aqui quem está falando é o Bispo Miguel Serra, de Guarulhos, São Paulo, esposo da Bispa Genesi Serra. Queridos, nós estamos comprometidos com Deus em mudar a vida de todos os que estiverem ao nosso alcance. E se você é de São Paulo, de Guarulhos, quer uma visita na sua casa, quer um culto na sua casa, é só nos chamar que nós iremos com todo prazer pregar a palavra de Deus para a sua família, pregar a palavra de Deus para quem talvez esteja afastado do Evangelho, no meio da sua casa, no meio da sua família, em nome do Senhor Jesus. É só nos chamar que nós iremos. Nós não cobramos para pregar o Evangelho, nós não pedimos oferta para ir na casa de ninguém e falar do amor de Deus, nós não cobramos, nós vivemos pela fé. Nós estamos com vários pontos de pregações, em Guarulhos, em São Paulo, Zona Leste, Zona Sul, estamos com vários pontos de pregação em vários lugares. Em breve, grandes coisas irão acontecer, pode ter certeza disso. Em nome de Jesus. E se por outro lado, você sentir no coração de investir nessa obra, no nosso ministério, invista, queridos. Cada vez que nós vamos para São Paulo e voltamos, para onde geralmente tem o nosso culto, que eu falo mais perto aqui, né? Que é 25 quilômetros, é praticamente R$50 de combustível, né? 50 reais de combustível vai dar o que? Mais ou menos o que? Acho que uns 7 litros de combustível, mais ou menos. Então é praticamente uma ida e volta, não menos de 7 litros. É uma ida e uma volta. Então eu fiz uns cálculos aí, nós estamos gastando em torno de mais ou menos uns R$1.300 de combustível
por mês, R$1.300. Mas a gente está indo porque Deus tem suprido, Deus tem nos abençoado. E nós estamos, graças a Deus, de verdade. Eu fico feliz quando eu vejo família se estruturando, quando eu vejo família se restaurando.